chega de tagarelice e não se esbaforize. Não digo nenhuma idiotice. A abelha disse, bisbilhotice. A história que vem aí foi o livro que disse. O Saci Pererê. O folclore brasileiro é bastante conhecido pela grande diversidade de suas festas populares, de seus costumes, por sua arte, mas principalmente por suas lendas, que transbordam riqueza de detalhes. No meio de tantos mitos, um personagem em questão se destaca. O Saci Pererê também pode ser conhecido como Saci Sererê, Matim Pererê, Matita Perê, Saci Sassurá e Saci Triquê. Suas principais características se resumem em carregar um cachimbo em sua boca, ser pretinho e pequeno, possuir apenas uma perna e, mesmo assim, ser muito veloz. E por sempre usar um gorro de cor vermelha em sua cabeça. Dizem por aí que é de lá de dentro dessa carapuça que vem os poderes sobrenaturais do Saci. Além disso, o Saci é um ser mítico que habita e protege as florestas. E é um rapaz muito travesso que gosta de pregar algumas peças nas pessoas. Mede cerca de meio metro de altura, embora existam versões da lenda que falem que ele pode chegar a ter 3 metros se quiser. Consegue aparecer e desaparecer misteriosamente, como uma assombração, e é muito inquieto e não descansa nenhum instante sequer, pois fica pulando de um lugar para o outro. Dizem que toda vez que ele apronta suas travessuras, dá para ouvir suas risadas alegres e agudas. Em muitas versões, o Saci tem olhos vermelhos e nenhum pelo em seu corpo, além de mencionarem que pode não existir apenas um Saci, mas sim vários, realizando suas travessuras todos ao mesmo tempo. Uma das traquinagens mais famosas realizada pelo Saci é o ato de aterrorizar os cavalos, especialmente de madrugada, fazendo com que corram de medo a noite toda e ainda suga o sangue dos animais indefesos. Então, sempre que os cavalos estiverem agitados à noite, é porque um Saci esteve lá. Outro sinal de que Saci aprontou mais uma de suas travessuras com os cavalos são os nós e tranças que podem ser encontrados em suas crinas. Segundo as lendas, o Saci também gosta de incomodar os viajantes noturnos que encontra pela estrada em noites sem luar. Com um assovio muito alto, estridente e impossível de ser localizado, ele azucrina quem viaja pelas matas, o que muitas vezes faz com que se percam por não saberem de onde ou quem emitiu aquele som. Além disso, também costuma derrubar os chapéus usados pelos viajantes, danificar o freio de suas carroças, entre outras travessuras. Mas suas pegadinhas não param por aí. O Saci adora invadir as casas das pessoas e pregar peças domésticas, tais como queimar as comidas que estão sendo preparadas e azedá-las caso já estejam prontas. Gosta de sumir com os objetos da casa, trocar o sal por açúcar nos recipientes e vice-versa. Apagar as chamas das velas, entre outras diversas brincadeiras. Um sinal de que Saci esteve pregando peças na sua casa é um redemoinho pequeno que espalha folhagens e sujeira por todos os cantos. Contam que é quando se transforma nesse redemoinho que o Saci pode ser capturado. Para isso, basta jogar uma peneira no meio do redemoinho. A pessoa que consegue capturar o Saci deve imediatamente retirar o gorro de sua cabeça para que ele perca seus poderes sobrenaturais. E por fim, é necessário trancá-lo dentro de uma garrafa com uma cruz desenhada nela, para que o menino travesso não fuja. Ainda dizem por aí que o Saci Pererê nasce como um broto de bambu e permanece nessa forma por 7 anos. Depois, vive por mais 77 anos
praticando suas travessuras em forma de menino. E por fim, ele pode se transformar em um cogumelo venenoso ou naqueles cogumelos que são encontrados nos troncos das árvores, os orelhas de pau. Estudos apontam que a lenda do Saci surgiu por volta do final do século XVIII ou no começo do século XIX. Não se sabe a época certa, pois não existem relatos sobre o Saci nos primeiros séculos do período colonial do Brasil, como existem de outras lendas, como é o caso da lenda do Curupira, que é mencionada em um relato de 1560. Presume-se que a lenda tenha surgido entre os indígenas da região das Missões, no sul do país, de onde teria se espalhado por todo o território brasileiro e incorporado elementos de outras lendas regionais que apresentam seres com características parecidas, como a caipora na região central do país e uma tinta-pereira da região norte. Estudiosos também apontam diversas lendas de origem europeia que podem ter influenciado as características do Saci. Um dos exemplos mais citados é o lendário trasgo do folclore do norte de Portugal, um ser encantado, muito rebelde, de estatura pequena e que usa um gorro vermelho de onde tira poderes sobrenaturais. O hábito de fumar que o Saci possui é atribuído à influência das culturas indígena e africana, nas quais esse ato era comum. Outro elemento da cultura africana é o fato do Saci ter perdido uma das pernas após uma luta de capoeira. Na literatura, o primeiro escritor a se voltar para a figura do Saci Pererê foi Monteiro Lobato, que realizou uma pesquisa entre os leitores do jornal O Estado de São Paulo, com o título de Mitologia Basílica, Inquérito sobre o Saci Pererê. Lobato colheu as respostas dos leitores do jornal que narravam as versões do mito no ano de 1917. O resultado foi a publicação no ano seguinte da obra O Saci Pererê. Mais tarde, em 1921, o autor voltaria a recorrer ao personagem no livro O Saci, seu segundo trabalho dedicado à literatura infantil. E o quadrinista Ziraldo criou em 1958 a série Turma do Pererê, em que o Saci contracena com o índio Tininim, a onça pintada Galileu e outros personagens. As histórias foram originalmente publicadas na revista O Cruzeiro. Até existe um filme que homenageia o personagem. A produção de 1951 de Brasiliense Filmes foi dirigida por Rodolfo Nani e se chama O Saci. Em 2005 foi instituído o Dia do Saci no Brasil, comemorado no dia 31 de outubro, a fim de restaurar as figuras do folclore brasileiro, em contraposição a influências folclóricas estrangeiras como o Dia das Bruxas. Agora, eu te pergunto, você acredita já ter sido alvo de alguma brincadeira de mau gosto do Saci Pererê? E, por alguma vez, já testemunhou seus redemoinhos misteriosos? Então, fique atento, pois a próxima vez que um objeto seu sumir ou que sua comida se queime, pode ser que seja o Saci te pregando uma peça maldosa. E assim a história chega ao fim. Mas não fique triste nem comece a chorar. Afinal, uma história precisa chegar ao fim para outra começar.